Olá, graça e paz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua misericórdia. Salmo 66, 20. Você que está aí, talvez orando, esperando respostas de Deus, talvez você se levanta pela madrugada ou dentro do seu automóvel, existe um clamor dentro de você, uma oração que não te abandona, talvez uma oração de uma angústia, de um momento triste, de uma urgência pela mão de Deus, e talvez você esteja desanimado, mas a palavra de Deus diz que Ele não se esquece, não desiste das suas orações, e não esquece das suas orações, e nem afasta de você, não afasta de nós a sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos todos os dias, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Luz para as Nações. Nós temos aqui hoje nosso amado pastor Rafael Ferraz. Tudo bem, pastor? Obrigado, tudo bem. Imagina, é uma honra para nós e vamos bater um papo aqui. Aqueles que não te conhecem vão te conhecer. E aqueles que já te conhecem, inclusive o pessoal da Igreja Batista Hope, pode comentar alguma coisa que o pastor talvez tenha esquecido de falar aqui, né? Conta alguma coisa que ele esqueceu para que a gente possa também ser edificado. E você que está sendo edificado aí por essa mensagem, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. O nosso propósito aqui é deixar que as coisas que Deus tem colocado na vida dos nossos pastores e amados irmãos aqui possam fluir para abençoar você, coisas que às vezes são coisas que não tem tempo, pastor, para falar na igreja, né? Às vezes não tem como você falar em outros momentos e talvez você possa ser abençoado por isso e compartilhe com outras pessoas. Pastor, Igreja Batista, é isso? Igreja Batista Hope. Igreja Batista, esse Hope é de Hope do inglês mesmo, hein? Isso. Esperança. Esperança. Amém, glória a Deus. E nós conversamos aqui um pouquinho antes aqui, né? Temos um prazer de conhecer o pastor Rafael. Nós não conhecemos pessoalmente, né? Nós nos encontramos no Conselho de Pastores há algumas semanas, mas eu já vi as suas lives, né? Estava na internet, talvez você internauta aí já conhece esse rostinho aqui, né? Da internet. E é interessante, pastor, que muita gente, eu não sei se o pastor foi agora por causa da pandemia, né? Mas muita gente foi para a internet por causa da pandemia. O pastor já tinha esse trabalho antes? É assim, mais em eventos, em alguma ocasião especial, um culto especial, mas a prática mesmo de transmissão, de culto, mídia, não. A gente teve que aprender um pouco para lidar na questão da pandemia, né? Para transmitir os cultos. Apanhamos bastante no começo, né? Até acertar. E eu imagino que agora incorporou mais uma mídia, né? Um braço da igreja, as redes sociais. Eu não sei se algumas igrejas voltaram, graças a Deus não precisa mais disso, vamos voltar para o templo, mas eu acredito que muitas incorporaram. Eu conheci um pastor que aproveitou a pandemia e quase que a igreja virou só digital. Porque ele alcançou ele ficou surpreendido, porque a igreja dele tinha lá 100 e poucas pessoas, mas ficou surpreso de 1000 pessoas acompanhando as lives, né? E aí ele montou o estúdio lá em São Paulo, lá em Ferraz de Vasconcelos, cidade dos seus parentes, Ferraz, e montou um estúdio, rádio, TV, o dia todo programação, né? Então o pastor está continuando, está dando prosseguimento. Ó. Então, lá na nossa igreja, eu transmito alguns cultos, né? Alguns cultos a gente transmite, alguns seminários. Eu tento ainda buscar trazer o entendimento das pessoas, principalmente aqueles que muito se acomodaram. Claro que é uma facilidade, claro que é uma forma de alcançar aqueles que não podem vir, às vezes por uma enfermidade, por questões de trabalho, mas eu tenho um receio um pouco de deixar as pessoas um pouco preguiçosas de ir ao templo. Não é para substituir, né, pastor? Isso, é para agregar. Né? Porque na verdade a gente busca trazer esse ensinamento que a pessoa não é igreja sozinha, a não ser no corpo. Tete a tete ali. Isso, a gente precisa dessa comunhão. O abraço. A igreja precisa da comunhão. O fortalecimento dos irmãos, a oração. Então eu acho que foi uma coisa tão estranha a pandemia que nem
algo que era tão praxe a gente fazer, que era, olha, abraça um irmão, ora com ele, busca orar, interceder por ele, pela família dele, não podia mais, que nem pegar na mão podia, né? Terrível, pastor. Nem pegar na mão não podia, nem, ainda mais abraçar a pessoa, né? Impossível. Então, acho que a gente precisa, eu ainda tenho, a gente está estudando muitas fórmulas para manter, né? A gente não tem muito, o nosso canal é pequeno, a página da igreja no Face também é pequena. Então, a maioria das pessoas que assistiam na pandemia, eu já cheguei a ter uma live, meu recorde máximo foi uma live uma vez, que eu fiz uma live de adoração, chegou lá umas 60 pessoas, né? Mas isso é fenomenal. Mas assim, não tenho. Então, culto, às vezes, as pessoas estão no templo e eu tenho 3, 4, 5 pessoas assistindo simultaneamente. Mas a gente está buscando uma forma de agregar isso, né? É importante que não é para substituir. Não, sim. já participei da live, já vi o culto, porque não tem como. Pastor, eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar numa igreja com o pessoal com máscara. É como se estivesse falando no rádio. O pastor já pregou no rádio? Já. Você não, no rádio você não espera. Sim. Você não espera a reação de ninguém. Você está falando só para o microfone ali. Mas quando você vê as pessoas, só vê os olhos das pessoas, você não sabe se as pessoas estão sorrindo, se estão chorando, se estão felizes. Então a experiência foi muito ruim. Eu não sei, eu tenho dificuldade, né? Falei para um outro pastor que esteve aqui, dificuldade para ficar pendurado na live, né? Você fica ali assistindo o culto, parece que tá esquisito, né? Mas como o pastor disse, tem muitas pessoas que era o único recurso, e tem muitas pessoas que é o único recurso ainda, né? Não tem como participar, não tem como vir, alguém está doente, está acamado, e eu creio que é uma bênção de Deus, nós usarmos as mídias, né? Mas, pastor Rafael, da onde o senhor veio? Qual a sua história? Nasceu num lar evangélico, berço evangélico? Tem humorista que fala que nasceu num berço evangélico, o berço de madeira é o Shaddai, o berço de madeira. Eu sou aqui de Bauru, natural de Bauru, toda a minha família, né? E a minha mãe veio de Bariri, meu pai aqui mesmo de Bauru. Aqui da região, então. Mas nós estamos aqui, nasci dentro de um lar cristão, né? Já desde que eu me lembro por gente, já dentro da igreja, por causa do meu avô, pastor, minha mãe foi pastor. Minha mãe, seu avô era pastor? Meu avô era. Meu avô foi pastor, ele foi presbiteriano, conheceu o ministério na época do Brasil para Cristo, Manuel de Melo, aqui em Bauru, nos movimentos que tinham acho que se não me engano, na panela de pressão, né, que tinha os cultos. Aí ele conheceu o movimento da Quadrangular na época e foi para lá. Aí lá ele ficou até a sua morte, né? Então passou pela presbiteriana? Sim, meu avô era presbiteriano. Sim. Até os seus 40 e poucos anos, meu avô... Ele já era pastor presbiteriano? Não. Se tornou pastor depois na Quadrangular. Isso, aí ele foi levado ao ministério. Minha mãe também foi levada ao ministério pastora. E aí em 2004 eu trabalhava como auxiliar da minha mãe. E aí em 2008 eu assumi a primeira igreja como pastor. Que idade o pastor tinha? 26 anos. 26 anos. Hoje eu tenho 40. Tá? Não tenho medo de falar não. Não parece. É jovem, mas eu tenho. é jovem. 40 anos. Me chamam de mais velho, tá? Por causa da barba ainda. E a postura, né? Sim, me chamam de posição. mais velho. Mas eu tenho 40 anos. É interessante que esse negócio de pastor, você acaba... Às vezes você é bem mais jovem do que a maior parte das pessoas da igreja, mas muitos te veem como pai, né? Sim. O pastor é meu pai, e o cara tem 60 anos, você tem 40, né? É meu pai, por causa dessa posição, né? A unção pastoral. E o pastor reconhece que é um pastor mesmo, como ministério. Porque nós falamos isso porque tem gente que gosta de pregar, mas não é pastor, né? E aí nós aprendemos no meio evangélico que o cara se despontou, é pastor, joga óleo na cabeça dele. Mas tem aquele que é evangelista, né? Que não tem o trato, né? De cuidar das pessoas. E parece, pelo que nós estávamos conversando aqui, o pastor tem esse peso de pastorear, de cuidar, de carregar no colo. É esse o chamado mesmo? Na verdade eu não queria, né? Porque geralmente, assim, é sempre um contraponto. Eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, eu tinha 13 anos de idade. E sempre vendo meu avô, minha mãe, porque você está nos batidores, e eu falo que hoje, assim, quem é filho de pastor, principalmente pastor que cuida de igreja, você vai perguntar para ele se ele quer ser pastor e falar para você que jamais quer ser pastor. Porque ele enxerga, os bastidores, ele vê, né? Eu tenho 3 filhos,
Eu tenho uma menina de 20 anos, um menino de 14 e agora uma raspinha do Tágio. A mais velha e o do meio, eles sentem, eles sabem. A gente muitas vezes chega triste, com uma situação ou outra, a gente tinha uma expectativa. Então eles sentem o que a gente sente. E é muito importante, pastor, que tem muitos pastores e membros de igreja mesmo que vacinam os filhos contra a igreja, porque todo problema que acontece na igreja, eles chegam em casa amaldiçoando todo mundo, amaldiçoando os irmãos, amaldiçoando a igreja, amaldiçoando os pastores, amaldiçoando a igreja, a liderança. E isso é lógico, né? Vai ficar uma semente ali de rejeição. Vai ser muito difícil lidar com isso depois, né? Hoje eu tenho assim, a minha conselheira maior é a minha esposa. Que bem. Né? Então a gente conversa bastante. Então muitos assuntos da igreja a gente não trata mais na frente das crianças. Por mais que eles são grandes, minha filha mais velha tem um entendimento, as crianças têm. Então a gente tenta trabalhar essa questão. Então eu não queria, mas aí eu estava em Belo Horizonte e assim eu tenho, não é que é um pé atrás, mas a gente tem sempre um receio com questão de profecias. E eu lembro que em 2003 eu tinha 13 anos, isso, né? Eu estava num seminário em Belo Horizonte, uma igreja lá no bairro Floresta, e uma pastora lá em cima do púlpito, devia ter uns 900 jovens nessa igreja, é uma igreja bem grande, e eu lá no meio, com o boné dentro da igreja, e várias pessoas com boné. E a mulher lá em cima, um jeito humilde, você aí de boné, e aí todo mundo de boné, e agora? Né? Qual deles? Aí até achar eu. É você, vem aqui, sobe aqui. Aí eu dou a volta, falou, Deus tem um chá. E ele chamou um outro moço. E hoje ele é pastor, mas nesse sentido. Ele é um evangelista, ele prega por aí. Ele falou, eu quero pregar, eu não quero ter igreja. Então esse foi o chamado dele. E ele falou, Deus vai te dar um povo para você. Que coisa. E eu ficava assim, não é para mim isso aí. É da carne. É da carne. E eu falei assim, não é para mim, porque assim, eu não quero isso para minha vida. Por causa de você ver. Desse lastro que ficou, né? De você ter uma imagem ruim, negativa, né? Muitos querem ter esse título, mas não sabem o karma e o peso que existe na família, em casa, de você ter uma posição como essa. E aí as coisas foram fluindo. Em 2004 eu fui ajudar minha mãe, depois eu fui assumir um trabalho de cuidar de jovens, pastorear uma região com jovens, ser coordenador. E aí foi nascendo o chamado, Deus foi brotando esse desejo no meu coração, mas sempre auxiliando minha mãe, sempre ajudando minha mãe nos bastidores, nunca com essa intenção de ter uma igreja. Aí quando veio esse convite, conversei com a minha esposa, nós oramos muito, buscamos direção de Deus, e eu vejo hoje assim, eu falo assim que Deus, eu posso estar errado, né? Mas Deus tem me chamado para trabalhos não muito visíveis aos olhos das pessoas, mas eu louvo a Deus e quando eu olho para trás, já com o tempo que a gente tem no ministério, de tanta coisa que a gente fez, tantas pessoas que a gente ajudou, então a gente se sente grato por isso, então o chamado por isso. Eu falo, irmãos, eu não sou pastor para ter uma imagem ou ter um sentimento de grandeza. Eu sou para ajudar pessoas a se encontrar com Cristo. Amém. Que esse é o nosso desejo. Eu falo, assim como foi João Batista, né? Eu sou amigo do noivo. Eu falo na igreja assim, eu sou amigo do noivo, estou levando vocês para o noivo. Eu estou conduzindo a noiva para o noivo. Amém. Não é eu que sou o noivo. O noivo é Cristo. Então nós estamos conduzindo a igreja para o noivo que é Cristo. Esse é o papel. Né? Esse eu acho que é o maior papel. Então, claro que no meio do chamado pastoral existem as crises de identidade, né? As crises, né? De, será que eu sou chamado? Será que isso é para mim? Então... Interessante que essas coisas, pastor, todos esses dramas, né? Às vezes nós vemos porque o pastor esconde muita coisa, né? Sim. Porque você tem uma postura de liderança, você não pode mostrar fraqueza, que até é uma questão psicológica também, né? Se o pastor senta, o povo deita, né? Então acaba que você blinda o povo de algumas coisas, mas você esconde as fraquezas. Tem um pastor na internet, responde essa moda de responder perguntas. Né? Aí perguntaram para ele, pastor, você tem dúvidas do seu ministério? Olha, todo dia, né? Todo dia tem dúvida, pensamentos e tal. Então, lógico, a gente sabe onde colocar cada dúvida, né? Colocar no lugar certo. Sobretudo, trazer tudo aos pés de Cristo. Dessa forma, você está se blindando dos ataques malignos, né? Mas essas crises, né?
crises de identidade, crise de identidade ministerial. Para quê? Eu fui chamado, mas para quê? Né? Eu sei que fui chamado, mas para quê? Uhum. E é interessante que muitas coisas assim vão se construindo no caminho, né? Às vezes Deus não fala tudo. O dia que você recebeu essa palavra profética, Deus não destrinchou, né? Não te deu um mapinha para fazer tudo Sim. isso, né? E as coisas vão se construindo, né? Eu creio que tem sido assim com o pastor. Agora a igreja está fazendo quantos anos? Fez 4 anos. 4 anos. Olha que benção. Nós estamos ali num bairro, como nós falamos antes, um bairro bem, assim, carente mesmo, né? Carente, eu falo assim, não é só questão social. Carente de tudo, geralmente, né? Principalmente espiritual. É um bairro que carece de conhecer o Evangelho, de realmente saber o que é o Evangelho. Porque infelizmente as pessoas chegam às vezes na igreja ali eu vim de tal lugar, ou eu sou cristã já, eu sou crente, e às vezes a pessoa não sabe nem o que é o Evangelho. Então assim, as pessoas têm essa carência de saber o que é o Evangelho. Então nós estamos ali com eu falo que esse salão foi um achado de Deus. Porque o salão que a gente estava procurando era muito caro pela realidade. Nós começamos a igreja com poucas pessoas e com uma realidade nós não tínhamos, né, uma realidade financeira, porque não era esse âmbito de abrir igreja. Mas como eu tenho ali pessoas que andam comigo que são filhos na fé, alguns nasceram comigo, outros chegaram com uma certa condição, a gente foi ajudando, foi acolhendo, né, se identificaram comigo, meu chamado. Então a gente foi baseado nessas pessoas. E não é falta de fé, mas você olhava lá salão caro e falava, gente, não dá, para começar não dá. Aí eu tenho fé, mas a gente também tem que ter o pé no chão, né? Uhum. E a gente foi procurando... Eu tenho fé, mas ajuda na minha incredulidade. Sim. E aí a gente foi achar esse salão, que era de um pastor, que era ali onde nós estamos, era a Igreja Deus e Amor, no bairro. Olha que benção. E ele tinha fechado, e assim, quando nós chegamos ali, as ruas transversais, todas de terra, eu olhava assim e falava, meu Deus, onde nós viemos parar, né? E então Deus sabe o propósito que Ele levou a gente ali, para pregar o Evangelho num bairro que ali precisa muito mesmo do Evangelho. Então, nós estamos colocando a igreja como uma porta. E uma coisa que eu falo, pastor, é assim, e eu conversei com alguns pastores em volta ali, e até eu falei com o pastor Edson, provavelmente nós fazemos um café lá, um sábado lá na igreja. Maravilha. Porque eu tive a oportunidade de conversar com alguns pastores ali da região, e eu falei, olha, eu não estou aqui para disputar com você. Eu não tenho esse espírito de disputar com ninguém, eu não vim disputar campo com ninguém, eu vim aqui ser mais uma porta para pregar o Evangelho. Amém. Eu vim somar, a gente não veio para dividir aqui no bairro. Então esse tem sido nosso legado ali, né? Com muita dificuldade, mas nós estamos ali, com a graça de Deus. Infelizmente, isso que o pastor falou aí, muitas pessoas pensam, vê o outro irmão, outra igreja como rivais. Né? Sim. Como se disputando um território, como briga de gangues. Aqui quem manda somos nós. E perde a noção, né? Perde a noção do reino. Na verdade, geralmente isso acontece por um egocentrismo, né? Quando um grupo, um pastor se volta para si mesmo, né? Como se ele fosse o centro de tudo, e acaba perdendo o reino, né? Perde a noção do reino, perde a noção de que nós estamos aqui, quanto mais igrejas, melhor. Agora, outro ponto também, pastor, que o pastor disse que muitas pessoas chegam lá, dizendo que já são de outra igreja e tal, e não sabe nada, né? Porque o Brasil vive um sincretismo religioso, e todas as crenças estão aqui, né? E acho que, mas o pior disso, que eu acho que é o evangelho mal pregado, né? Porque quando você encontra uma pessoa, é o que Jesus falou para os escribas e fariseus, né? As prostitutas estão entrando no céu primeiro que vocês. Tem gente que interpreta errado isso, né? Quer dizer que Deus está salvando um prostituto, não. É que o pastor tem a oportunidade de evangelizar, lugares assim, encontra prostitutas, pessoas na rua, você não precisa falar muito. Ele já está quebrantado, sabe que está errado. Sim. Né? Sabe que está errado, precisa mudar de vida. Agora, uma pessoa que está na posição de eu já sou religioso, você compra a briga se você falar para ele que ele precisa mudar de vida, se converter. Né? Ele acha que é uma ofensa isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas receberam uma informação religiosa, mas não receberam a informação da salvação. Não sabe nem como se salvarem, né? O que fazer. E gente que está há muito tempo na igreja, às vezes, nunca se converteu, porque a igreja se resume a pedir uma benção, né? Prosperidade, o emprego, né? Essas coisas assim, e acaba perdendo o mais importante, né? O mais importante que é
que é a salvação em Cristo Jesus. O pastor cresceu na igreja, né, já se converteu e teve um momento da sua vida, porque às vezes é muito sutil isso, mas teve um momento da sua vida que você percebeu que você estava na igreja, mas tinha que tomar uma decisão. Sim. Tipo assim, peraí, eu acho que eu não me converti ainda, né? Ou algum evento, em algum momento que você diz assim, não, agora eu vim aqui por causa dos meus pais, né? Antes eu te conhecia, eu já ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem esse momento na vida do pastor que o pastor lembra? Na verdade, assim, essa chave mudou pra mim, eu tinha 12 anos, de 11 para 12 anos. Olha que benção. Porque, assim, a gente cresceu na igreja, e eu lembro que era um domingo, nós estávamos na igreja que eu era músico lá, né? E eu lembro que numa semana esse pastor ficou 3 dias lá, pregando, e no domingo, no sábado eu falei assim pra minha mãe, né? Indo embora pra casa, eu falei, mãe, eu tô na igreja, mas eu não aceitei a Jesus. Né? Mas ela falou assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Aí no domingo... 12 anos. 11 para 12 anos. Aí naquele mesmo mês, assim, naquele mesmo período, eu já aceitei Jesus no culto ali e já falei pra pastora, eu quero batizar. Minha mãe falou assim, não, mas você tem 11 para 12 anos, você vai batizar. Aí a pastora olhou minha mãe, na época o pastor ali era da Marcondes, ali na sede, os dois olharam, minha mãe falou assim, ó, se eu não deixar e se ele morrer, o sangue dele vai estar na tua mão. Minha mãe, eu não quero. Aí falou assim, então você quer? Eu falei, eu quero. E foi quando eu batizei. Então, assim, é isso que eu ensino muitas vezes os pais da igreja, assim, olha, vocês precisam ensinar os seus filhos, não é porque vocês trazem ele para a igreja e sentam do seu lado que eles já sabem ou que se decidiram. Uhum. Porque dos filhos, meu avô teve 3 filhos, dos 3 filhos, meu avô, como pastor, ensinou o caminho. Né? Que é a interpretação correta do versículo lá de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho, não o caminho. Se eu te ensinar o caminho, você fala, ó, você vai virar aqui, esquerda, direita, tá ali. No caminho é levar junto. Vai junto. Eu tenho que te levar junto, pegar na sua mão, vamos junto. Então, a gente viu isso. Meu avô falou, ó, eu ensinei meus filhos no caminho. Mas quando eles ficaram moço, velho, eles quiseram se desviar. O único que ficou foi meu pai, que ficou na igreja. Uhum. Mas a maioria dispersou. Então, assim, eu falo, irmãos, temos que tomar cuidado, porque às vezes nós trazemos nossos filhos como se fosse obrigado. Então, hoje a importância isso acaba gerando uma revolta, né? E a hora que consegue escapar, criazinha. E é isso que a gente está ensinando na igreja, pastor. Que é assim, eu falo muito sobre as disciplinas espirituais. Jejum, consagração, tempo com Deus, devocional. E já ensinar os teus filhos a terem esse tempo a sós, tempo devocional. Sabe, assim, eu falo assim, como é que você vai cobrar o seu filho de pegar na Bíblia se você não pega na Bíblia? Como é que você vai falar assim, meu pai não fica o dia inteiro assistindo televisão, noite inteira assistindo televisão, não lê, não busca Deus? E como é que meus filhos vão fazer o devocional? O exemplo, né? O exemplo é muito mais forte do que o que você fala. Então, não? Acho que e eu falo assim, como na vida secular, os pais entregaram os seus filhos, parece que a responsabilidade do ensino, da educação para a escola, nas casas, os cristãos, os crentes, deixaram que a igreja eduque os seus filhos biblicamente. Mas essa é uma responsabilidade do pai e da mãe. Em casa, né? Porque na igreja você prega, você ensina, mas é no dia a dia que a pessoa vê, que os filhos vê a sua conduta como um cristão, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que caminha com Cristo. Então esse é o problema hoje. É por isso que eu falo assim, e as pessoas podem ter um pensamento diferente do meu, mas eu falo que hoje nós temos na igreja brasileira, muitos enxergam que a igreja brasileira está avançando. Para mim, eu vejo que uma igreja brasileira está estacionada numa crise muito grande. E se continuar assim, se a igreja, quando eu falo se posicionar, pastor, não é politicamente. Mas quando se a igreja não se tomar uma posição como igreja... Como igreja, que essa é a nossa missão, né? Isso, pregar o reino, porque aqui nós não somos aqui porta-voz desse governo, porque é deste mundo. Mas nós estamos propagando um governo que é de Deus, que Amém. É eterno, que é o reino de Deus. Amém. E as pessoas estão esquecendo disso. Então as igrejas estão se perdendo nisso. Sabe, esse é muito mover daqui, é o mover dali. Não que eu não acredito, mas as pessoas são rasas. Exatamente. Não conhece Bíblia. Não tem profundidade. Não conhece a Escritura. Então hoje, pastor, aqui na minha igreja, eu prego de modo expositivo. E assim, é uma batalha diária para mim poder... Muitas vezes eu levo 4, 5 dias para montar uma mensagem de domingo.
E às vezes dá até mais dias. Eu prego séries, assim, de cartas inteiras, livros inteiros. Eu preguei recentemente Jonas. Logo vou começar a fazer Provérbios. Então, assim, você vê que é uma dificuldade muito grande. Então, Culturalmente hoje, também, né, professor? eu pregava aquelas mensagens pinçadas, que é as mensagens mais temáticas. Hoje eu prego de forma positiva. Então eu pego um texto e prego dali. Então gera um ensinamento. Alguns parecem assim, mas parece que ficou mais estudo. Teve uma irmã da minha igreja que falou assim, pastor, o culto parece que virou estudo bíblico. Eu falei, não, irmã, é o modo que você está enxergando a Bíblia. A aplicação, a forma que a gente vê. E eu falo para o povo, ó, irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a gente tem que ser o mais simples possível. Não estamos lendo. A Bíblia se interpreta, ela se auto-revela para nós. Pastor, como o pastor falou aqui, hoje é muito fácil você encontrar evangélicos, né? Eu lembro que na nossa infância eram menos pessoas, né, na sociedade. Se encontravam poucas pessoas, né? Era um grupo menor, né? Igrejas com 100 membros na minha infância era uma coisa assim fenomenal, né? Era uma coisa assim, é como se fosse 1000 membros hoje. Interessante que de vez em quando a gente ouve algumas notícias, lugares assim, ermos, vamos dizer assim, nordeste do país, igrejas com 8, 9 mil membros, 10, 20 mil membros, né? Que você nem ouve falar. Né? Antigamente, se tivesse uma igreja, na minha infância, uma igreja com 20 mil membros, o Brasil inteiro conheceria, né? Faria um barulho enorme. No entanto, parece que nós perdemos a qualidade, né? A qualidade desse movimento, esquecendo que movimento evangélico é uma coisa e salvos é outra coisa, evangelho é outra coisa, né? Mas dentro do movimento evangélico nós temos muito mais pessoas, mas com uma experiência muito mais, menos profunda, menos contundente, menos agressiva no sentido de ter qualidade, né? Então, tipo assim, tem muito crente hoje. Você encontra uma pessoa, você só fica sabendo que talvez um companheiro de trabalho é crente o dia que você vai na igreja, uma igreja encontra ele, né? Porque a vida dele é totalmente comum aos outros, né? Viu, pastor, na minha época que eu era dessa denominação, uma outra denominação, eu era taxado de aquele pastor meio que, vamos dizer assim, amarretada, cajadada, pela forma que a gente pregava o evangelho. E então, assim, de uns anos pra cá, eu falo assim que isso eu não me importo, né? Minha esposa falou assim, mas quase você não tem convite para pregar nas igrejas de fora. Eu lembro que uma experiência que eu tive era numa igreja desse movimento. E aí estava tendo festa, o rapaz falou, pastor, o culto mesmo vai começar 7h30. Era um sábado. Só que antes vai ter um momento de confraternização aqui do pessoal, tal, não sei o que, era uma festa de frutificação. E eu falei, beleza, eu cheguei na igreja para pregar, tinha umas 800 pessoas na igreja, aqui em Bauru. Em Bauru. Em Bauru. Quando eu parei meu carro, eu vejo um monte de gente com camisa da igreja parado fumando cigarro. Aí eu falei, não é possível que esse povo é da igreja. Os caras fumando lá fora, tal, conversando. Eu vi um lá, escapou um palavrão. Sortou, né? Escapou um palavrão. Sim. E aí eu peguei e fui entrando, tal, entrei na igreja. Quando começou aquela cantoria, tal, não sei o que, os louvores, a apresentação de um, apresentar outro. Eu falei pra ele assim, irmão, eu preciso ir no banheiro, tal, né? Eu tava sentado na primeira fila, dei a volta, tô lá fora no banheiro, o banheiro no fundo da igreja, ó, que eu chego no fundo da igreja, mais 2 fumando dentro da igreja, do ambiente da igreja. Aí eu falei, não é possível, eu tô cego. Aí eu falei assim, Deus, eu vou pegar no microfone mesmo. Eu vou pegar no microfone. E quando eu peguei o microfone, assim, Deus me deu uma estratégia na hora. E eu comecei a perguntar eu falava assim, ó, eu li alguns textos bíblicos e perguntava, onde está escrito? Ninguém sabia. Aí Na minha Bíblia não tem isso aí, pastor. Né? Aí sabe a conclusão que eu cheguei? Que, infelizmente, hoje a pessoa eu preciso ter muita gente na minha igreja. Não importa como. Não importa como. Uhum. Então eu acho que a crise que eu falo que a igreja tem, a identidade que tem hoje é isso. Claro que a igreja ela tem que estar pregando o evangelho, ensinando o evangelho, mas a gente vê o quanto isso está afetando a igreja. Porque é para as pessoas assim, eu preciso ter 200 pessoas na igreja. Não importa como. Não tem que encher. Não, né? deixa do jeito que você quer ficar desse jeito, você quer continuar. Não continua, filho.
sabe? Então não tem uma mensagem de arrependimento, não tem uma mensagem de, olha, não tem uma mensagem de Jonathan Edwards, né? Ó, o chão vai abrir, Pecadores das mãos do Deus irado. você vai ser tragado aí, ó. Você continua As pessoas nesse se pecado. agarravam na cadeira com Exatamente. medo de ser tragada pelo inferno. Você vai ser tragado e se você não se arrepender, a gerar esse temor, porque assim, hoje eu acordo todos os dias assim, falo, Senhor, nós precisamos buscar, tá constante, perseverar mesmo, porque a gente vê hoje acontece, infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas não são ensinadas a perseverar. Continua do jeito que você está, né, tratando o seu pecadinho de estimação. Parece que a palavra não confronta, né? A palavra não confronta. Eu não tenho dificuldade, na verdade eu creio que é muito importante alguém saber que Deus a ama, né? Sim. Só que o amor de Cristo nos constrange, Sim. né? Se Deus me ama tanto assim, esse amor me muda, né? Esse amor me transforma. Então parece que as pessoas estão recebendo um evangelho muito raso e por isso a experiência delas também é muito, muito superficial, né? Parece que a qualidade dos nossos antepassados, né? Da geração antiga, eles eram muito mais parecidos com os apóstolos na questão de perseguição, de compromisso lógico, ia acabar culminando na qualidade. Antigamente, até eu sempre falo com a minha esposa que os cristãos de uns 30, 40 anos atrás, eles podiam comprar fiado em qualquer lugar. Que era raro comprar fiado porque as pessoas eram mais organizadas financeiramente, né? Recebiam uma vez por mês. Como meu pai pegava o dinheiro e ia já fazia a compra do mês, essas coisas todas, né? A famosa cadernetinha. Isso. Aí, a hora que recebia, pagava, assinava de novo, né? No entanto, se falava assim, não, fulano ele é crente. Ah, pode vender, né? Pode vender para ele que ele paga. Pode vender a mercearia toda que ele vai pagar. Hoje, se o cara fala, eu sou crente, pode fazer fiado aí, que não faz mesmo, né? Porque usa isso como moeda de troca e já não funciona mais, porque as pessoas perderam esse lastro de honestidade, fidelidade, compromisso com Deus, né? Então nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias, né? Pessoas que não têm... lógico que o propósito de Deus é a igreja cheia de gente transbordando, né? Quanto mais pessoas, melhor. Que o Senhor não quer que nenhum pereça, quer que todo mundo... Seria bom se todo mundo, todos que estivessem no caminho do Senhor, ou supostamente no caminho, de fato estivessem no caminho e cheios do Senhor, né? O pastor percebe, como o pastor está um tempo caminhando na igreja, 4 décadas, né? O pastor consegue perceber essa diferença, essa mudança na qualidade da igreja? Sim, quando a gente fala sobre a igreja de antigamente, a gente se torna até um saudosista. E aí as pessoas falam para mim assim, mas pastor, nossa, mas os tempos são outros. Né? Eu lembro que as reuniões de oração, a igreja do meu avô lá num bairro aqui de Bauru, no começo era chão batido, assim, chão de terra mesmo. Tinha as paredes e era chão de terra. Não tinha nem o contrapiso ainda. E os cultos acontecendo, a igreja sendo construída, sendo feita. E aí era bonito de se ver porque eram uns bancos de madeira, as pessoas dobravam o seu joelho e no final a gente tinha que organizar, né? Meu avô ia organizar, eu era meninote, isso aí, 9, 10 anos. Eu era de uma outra igreja, mas muitas vezes eu estava perto do meu avô, a gente estava com uma outra igreja, mas meu avô estava com um outro pastor em outro lugar. E lá você via as marcas de pingos no chão, de ver as pessoas chorar, se pranteava mesmo, se derramava na presença de Deus, clamava a Deus. Então você vê que hoje, infelizmente, nas igrejas, raramente você vai encontrar igrejas com cultos de oração. Infelizmente, muitas vigílias viraram um show, né? As vigílias... de música. As vigílias que eles falam hoje, né? Até usa esse nome, é mais para um monte de cantor. Isso, uma fugir um foco. Exatamente. Assim, claro que eu não vou aqui, né, criticar a forma. Mas só que comparando com o que era chamado de vigília, parece que perdeu muito o teor, né, o propósito. Eu acho que todas as eras foram diferentes e vai ser diferente. Sim, com certeza. Mas eu acredito que assim, se a idade que eu estou e a maioria das pessoas que às vezes estão assistindo ou que vão assistir, os mais antigos,
ou os mais novos, tem alguém na família, alguém que fala, olha, meu tempo era assim. Eu acho que a gente pode sim avançar, como nós falamos sobre a tecnologia, sobre ter a questão hoje, a modernidade, você ter um curso ser transmitido, mas eu acho que esses princípios que a igreja foi perdendo ao longo do tempo, ela pode ser de uma forma preservada, resgatada e preservada. Então, A essência oração deve ficar, né, pastor? eu acho que é isso que me fez apaixonar pela teologia reformada. Porque na fé reformada eles buscam essa essência, permanecer aquilo que é sagrado. Ou seja, olhar para a Bíblia e dizer assim, ó, tudo que ela está me ensinando aqui é verdade, eu posso aplicar ela até Jesus voltar. Uhum. Então é isso que São as bases que não se mexem. Né? não se mexe. Então ela foi para a igreja primitiva, ela tem que continuar até a volta de Cristo. Sem esse negócio de vou adaptar, eu vou mexer, eu vou... Não, esse jeito não, eu vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma alterada na forma de ser conduzido. Então, se a igreja primitiva orava, a igreja hoje tem que orar. Muito mais ainda. Muito mais. Então, assim, eu acho que tudo isso, a igreja ela foi evoluindo, teve essa crescente, o número do censo dos evangélicos cresceram, existem muitos cristãos, mas eu acho que alguma coisa no meio do caminho ela precisa ser resgatada. E eu sempre falo assim, que a minha oração é, qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração que vai vir daqui 10, 20 anos com tudo isso que a gente está vivendo. E eu falo que é preocupante, pastor, por quê? Hoje nós temos casos de criança com 8, 9 anos de idade, 7 anos de idade, que estão sofrendo com ansiedade. Me diz o que uma criança de 7, 8 anos de idade? O senhor, a pastora, já teve 7 anos de idade. Qual era a sua ansiedade? A sua preocupação era brincar de boneca? Ansiedade amanhecer logo para ir brincar de novo. Na escola, chegar da escola, almoçar correndo para ir brincar para a rua. Aonde nós chegamos que crianças de 7, 8 anos de idade? O pastor acredita que a sociedade está mudando e, consequentemente, o comportamento da igreja também está sendo influenciado por isso? Sendo. Muito. Para mim, eu vejo assim... O ativismo... A gente está perdendo um pouco assim, o que está sendo jogado. E às vezes, assim, claro, de uma forma ou de outra, eu não vou pôr aqui a culpa. Às vezes o pai trabalha em 2 empregos para poder manter a casa, dificuldade, a mãe tem que trabalhar, e muitas vezes os filhos, né, não tem onde buscar um alicerce, e às vezes pela facilidade são dominados pelas redes, em algum sentido, e tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Mais ruim do que... Mais ruim. Então eu acho que esse é o papel da igreja. Eu acho que a igreja ela precisa resgatar os cultos domésticos, que nem eu, desde que eu saí dessa denominação, que eu estou desde esses 4 anos, nós tínhamos o culto de terça-feira para estudo bíblico. Então era assim, poucas pessoas. Aí um dia eu estava lendo um livro sobre igreja, uma igreja que é uma igreja que pode, assim, até nesse termo que a gente está sendo usado no Compev, igreja que prevalece, mas esse não era marcas de igreja saudável. E eu vi que hoje, o que nós perdemos? Nós perdemos entregar um dia ao Senhor. Para nós hoje, qual é o dia que nós entregamos ao Senhor? É domingo. Uhum. Mas ninguém entrega mais esse dia com qualidade. Porque às vezes o camarada ele trabalha, ou se ele trabalhou a semana inteira, ele vai fazer um bico de domingo. Então ele está usando o bico de domingo e ele não está tendo qualidade. Então eu falei, irmãos, nós precisamos resgatar isso. Aí o que eu fiz? Eu estou já, domingo agora a gente começa. Então desde um tempo estou planejando isso para voltar com a ZBD. E a primeira aula que nós vamos começar agora, as primeiras as aulas que nós vamos ter é sobre discípulo. E nós vamos falar sobre isso, sobre julgo, sobre o que é servir a Cristo, o que é ser um discípulo. Aí, aí nós vamos entrar no meio do caminho e falar o que é um discipulador. E nesse meio do caminho nós vamos trabalhar essa questão. Hoje nós temos com a nossa igreja de sexta e de domingo, agora domingo de manhã, domingo à noite. Então, isso me remete à minha infância com a escola bíblica dominical, que nós íamos de manhã, 9 da manhã já começava, meio-dia terminava, aí à tarde tinha evangelismo, fazíamos alguma coisa, ensaio disso, daquilo, e o domingo era totalmente dedicado a isso, né? Isso, lógico, é muito bom, porque eu como criança, para mim foi um seminário, né? É interessante que já estava conversando com a minha esposa sobre os versículos que eu sei de cor, né? Textos que eu sei de cor. A maior parte aprendi aí, né? Na infância.
escola bíblica dominical nas EBFs, né? Escola bíblica de férias com as crianças. Então, parece que a próxima geração, pastor, tem coisa que nós sabemos por causa do que vivemos, mas eles não vão saber. Por exemplo, essa vigília que o pastor falou, né? Vigília de passar a noite toda orando, né? Desde de criança participando disso. A nova geração não sabe o que é isso. Vamos orar, né? 5 minutos parece uma eternidade, começa a doer tudo, né? Porque não passaram por isso, né? Não viveram esse momento. E a próxima geração, que o pastor falou, a próxima geração, não sei qual igreja que nós estamos entregando. Na minha percepção, parece que a qualidade caiu um pouco. Né? Sabe aquela corrida de bastão, né? Vai passando para o outro? Parece que o bastão que a gente está passando, parece que a gente deixou cair no chão, está atrasando a próxima geração. Né? Essa é a percepção que eu tenho, a menos que o Senhor reverta de alguma forma, né? Acelere o processo para a gente... não é possível que na nossa vez o negócio vai piorar. Né? Já tivemos outras gerações, chegou até nós como está hoje, graças ao sofrimento e à dedicação dos outros. Mas será que justamente na nossa vez a gente vai deixar o negócio cair uma qualidade muito ruim? Porque não sei se o pastor percebe, mas a coisa está mudando muito, né? A situação da igreja, a qualidade da igreja, os propósitos, a essência, né? A essência está mudando drasticamente. Algumas coisas estão melhores, mas outras coisas parece que a qualidade está muito, muito ruim mesmo. Os antigos aí poderiam citar textos da Bíblia de cor, né? Hoje você pega uma nova geração que não sabe um versículo da Bíblia, não sabe onde está. Né? Eu lembro, não sei se o pastor participou muito disso, das gincanas, né? Adolescente, quem abria mais rápido, essas coisas assim, né? Abacuque 3, 2, aí, pá, né? Os livros mais difíceis. Então eu participei muito disso, isso ajudou muito. E hoje você não... textos de Atos, capítulo inteiro decorados, né? Que valia ponto, essas coisas todas que eram a nossa atividade. Hoje parece que não tem mais isso. Parece que isso não chama mais atenção. Você pegar uma Bíblia dessa e pôr na mão da moçada hoje, manda abrir na não sabe onde é. Tem na Bíblia? Na minha Bíblia não tem. Não sabe, porque assim, claro, e assim, nós não vamos tirar. É que nem eu falo na igreja lá, irmãos, ao seu lar, você ter as Bíblias no celular, nossa, é uma coisa fantástica. Porque você pode compartilhar o versículo com alguém, você pode mandar... Pode postar. Isso é lindo, muito bom. Né? E você saber manejar um aplicativo de Bíblia é fantástico. Mas eu falo assim, na sua casa, no seu tempo devocional, tem uma Bíblia de papel. Eu não tenho problema na igreja dos meus jovens lá, abrir a Bíblia no celular. Não tenho problema com isso. Desde que não fique no WhatsApp também. Exatamente. Mas assim, se pegar uma Bíblia de papel, eles não vão saber manejar. Então esse que eu acho que assim, o problema nosso é que a igreja ela sempre foi contra a cultura. A igreja ela sempre foi contra a cultura terrena. Sempre atrasada, né? E assim, e nunca vai bater mesmo, pastor. Né? A cultura do reino nunca vai bater com essa cultura. Nós somos inimigos dessa cultura. Inimigos do que eles querem, inimigo do que eles... E o problema as pessoas estão querendo pôr essa cultura já pecaminosa, essa cultura já errada dentro da igreja. Eu fiz uma série de mensagens sobre Daniel, e eu preguei assim, olha, amando a Deus, que é um título do livro do pastor Eber, amando a Deus no mundo, ou seja, sendo cristão no mundo. Você vê que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lógico que esses nomes já transformados em nomes Sim, ali... Ananias, Azarias. Já babilônicos, Israel. né? Porque o nome de Daniel era Baltesazar, lá deles, né? Baltesazar. E nós vemos que esses 4, eles tiveram os seus nomes mudados. Mas você vê que eles não tiveram a sua essência mudada. Um foi para a cova, os outros 3 foram para a fornalha, porque não negaram Deus. Então eles sabiam... Tiveram a essência, né? Eles sabiam amar a Deus na onde eles estavam, na Babilônia. Interessante que honrar a Deus. Que os amigos de Daniel ainda tinham os 3, os 4 para se fortalecer, né? Mas e o José, né? O José estava sozinho no Egito, podia fazer o que ele quisesse, aprontar como quisesse. Você vê que os 4 ainda conseguiam glorificar a Deus. Olha, eu não vou me curvar. E o outro, eu não vou parar de orar por causa de um decreto. E foram provados, e foram testados, e foram aprovados. Amém. Por quê? Porque estavam no mundo, mas não eram do mundo.
E é isso que eu tenho tentado deixar, nós estamos nesse mundo, nós temos um legado nesse mundo, nós estamos passagem aqui, mas nós não somos deste mundo. Então assim, nós somos contra o que essa cultura impõe, mas nós estamos vivendo nela. E como é que a igreja ela consegue transformar, num sentido, a cultura que nós estamos? Através do caráter, através do seu testemunho pessoal de vida, de como você se comporta. É aquilo que o pastor falou de, olha, um crente antigamente podia comprar, hoje não, compra mais. Porque hoje a imagem de cristão está muito errada. Desgastada, né? Então assim, a imagem do cristianismo, ele está desgastado. Para alguns são motivos de piada, de chacota. Então eles querem impor essa cultura pecaminosa dentro das igrejas. Levar o mundo para dentro da igreja. Para adaptar, para ficar mais fácil. Eu sou de uma geração que a gente cheguei na Batista entregar folheto à noite, não tinha um calçadão ali, mas você entregar para as prostitutas, para os usuários ali, e você conversar com essas pessoas, e falava do evangelho e as pessoas se arrependiam. E queriam saber, eu vou para a igreja. Uhum. Hoje, ore por mim. Hoje eu preciso fazer o que na igreja? Eu preciso fazer o culto do touro mecânico dentro da igreja, do cowboy, para ver se eu atraio gente. Então as pessoas estão tentando fazer coisas, não que seja... Funk, gospel. Aí ele fala assim, mas são estratégias de evangelismo. Eu acho que a maior estratégia de evangelismo, pastor, é quando você chega para alguém e ele vê Cristo em você. E ele vê que há algo diferente em você, ele fala assim, o Deus que você serve, o Jesus que você está servindo, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Eu acho que a maior pregação é como Billy Graham diz, é o que o mundo vai ler. A Bíblia, você é a Bíblia que o mundo vai ler. Então as pessoas vão enxergar Deus em você. Se você for igual a ela, vai enxergar o quê? Né? Então assim, nós temos que preservar isso. As pessoas precisam olhar para nós como cristãos de uma maneira diferente, pastor. E as pessoas estão enxergando muito igual. Eu não digo por questão de roupa, questão de uso, costume, não, mas de comportamento, de essência. Então assim, as pessoas hoje, elas precisam ter uma essência de cristão. Eu posso estar no meio de pessoas ali ímpias. Eu gosto sempre de deixar claro essa questão de diferença de ímpio ou de incrédulo, né? As pessoas não sabem diferenciar descrentes de ímpios. Sim. Eu posso estar no meio de um descrente e ser luz lá. E ser o sal. E é lá que eu preciso ser. É muito fácil ser dentro da igreja. E é lá fora. Parece que a estratégia de marketing que a igreja tem usado, até a palavra não se aplica, né? Marketing. Porque parece que é um negócio plástico, né? Um negócio não real. Mas é como se você tem um restaurante e você quer trazer muita gente, então você toma prejuízo para trazer você gasta aí R$10 num prato e vende ele a 8. O pessoal vem, só que você não vai aguentar, né? Para você manter essas pessoas, você vai ter que ter sempre o mesmo preço ou menos ainda, porque elas vão sair depois. Então às vezes parece que você faz coisas para atrair as pessoas e você vai ter que ir fazendo sempre a mesma coisa. Se você pensa assim, não, vamos trazer os jovens, depois a gente prega o evangelho para eles, né? Vamos fazer alguma coisa que atrai os jovens, que eles já estão acostumados lá no mundo, né? Que eles venham, vamos trazer um pedacinho do mundo aqui, e aí a gente aproveita. Só que aí a hora que você vai tentar levar o evangelho, não foi por isso que eles vieram pela comida barata, e a hora que você começa a falar alguma coisa mais séria, eles vão embora, pelo mesmo motivo, né? Então parece que a palavra certa seria marketing, né? Vamos fazer o marketing para... E quanto mais marketing você usa, mais pessoas você atrai, mais você não tem nada de essência do evangelho para oferecer, né? E como o pastor disse, as pessoas lá na rua, elas estão no escuro, elas conseguem enxergar a luz com maior facilidade. É a luz que elas precisam. Elas conseguem ver Jesus naqueles que têm Jesus, né? E é isso que elas querem, né? A pessoa vem para Jesus porque ela está vendo alguma coisa que ela precisa. Não mais do mesmo, né? Ela não está numa balada, não está na casa dela, ela tá procurando aquilo que você tem, que ela não encontra lá, né? E parece que a essência do evangelho, de fato, está ficando um pouco protelada, né? Está ficando de lado em troca do número, como o pastor disse, né? Venha, queremos a casa cheia, só para contar, né? Infelizmente, muitos desses, como o pastor disse, o pastor começou o trabalho lá no Santo de Virgem, né?
para oferecer, não para pegar nada, né? Infelizmente, muitas igrejas se tornaram negócio mesmo, né? E aí a proposta é marketing mesmo, vamos para cima, vamos trazer o povo, porque afinal de contas, 1000 pessoas são 1000 pessoas dando dinheiro ali. Infelizmente, esse é um juízo que muitos têm trazido para si, né? Levando as coisas de Deus dessa forma. E infelizmente não fica barato no final, né, pastor? Pastor, só para trazer um pouco do que o pastor falou do bairro, há uns 1 ano e meio atrás, eu fui na igreja para esperar um rapaz, era durante o dia, ele foi mexer na nossa internet, que tinha, por causa da pandemia, né, nós colocamos internet, por causa da transmissão das lives e tal, e tinha rompido o cabo, e eu fui lá, o rapaz, ó, tá o horário, eu tô ali, eu comecei parei meu carro na frente da igreja, saí na esquina, dei uma volta, desci na outra rua, fui ali perto da igreja, fiquei andando, e eu fiz uma oração, né? Eu falei, Deus, o Senhor, eu creio que o Senhor, lógico que a gente não pode ficar acomodado, mas eu creio que o Senhor vai mandar, o Senhor vai enviar as pessoas que precisam ser salvas aqui. Amém. A gente fica muito preso a isso. A questão de, eu preciso correr, mas assim, hoje eu falei, Deus, a obra é sua. Se a obra for sua, o Senhor sabe exatamente quem precisa ser salvo aqui. Eles vão enxergar na igreja uma porta para ouvir o evangelho e ser salvo. Então essa que a gente está muito preocupado com isso. Nós deixamos a questão, o cuidado, eu falo que assim, e a pandemia revelou que aquele que estava bem com Deus, aquele que estava firme com Deus, permaneceu firme com Deus. Amém. Mas aquele que não estava, aquele que estava já só faltando lá fechar, empurrar para dentro da cova e fechar o buraco, a pandemia foi exatamente isso. Porque revelou que as pessoas não tinham relacionamento com Deus. Porque a pandemia precisava mostrar isso. Então eu falo assim, Deus, as pessoas, muitos precisam ser evangelizados de novo. Muito crente precisa ser evangelizado de novo. E olha o trabalho que a igreja tem, mas eu acho, pastor, que a gente ficar preso a isso. O meu sucesso ministerial vai ser resumido com 1000 pessoas na igreja. Isso aí é um ego meu pessoal, particular. Essa é a moeda de troca, né, pastor? Mas não é, eu acho que às vezes não é o que Deus quer. Com certeza. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, no final da minha vida, e falar assim, eu tive uma igreja com 100 membros, mas 100 membros que estão ali, que eu tenho certeza que ouviram o verdadeiro evangelho, que estão bem com Deus, que estão firmes, e que olham para ele e dizem assim, não, eu sei que eu vou ser salvo, eu sou salvo, Amém. Eu vou morar na glória, porque eu tenho convicção de quem eu tenho crido. Amém. Essa que é o legado, pastor. Seria o ideal você conseguir 1 milhão de pessoas com esse propósito, né? Com essa qualidade, né? Mas em contrapartida, não adianta ter 1000 pessoas e se espremendo, não dá um copo. Pastor, se fosse hoje, suas últimas palavras para a igreja, para o teu povo, para aquelas pessoas que te acompanham, pessoas que estivessem próximas a você, como você resumiria suas últimas palavras? Olha, só tenho tempo para falar mais algumas coisas. O que você diria? Eu diria para as pessoas se arrependerem e terem vida com Deus. Terem vida com Jesus e para quando olhar também para a sua morte, dizer assim, se eu morrer hoje, eu sei que eu vou estar com Jesus na glória. É a certeza da sua salvação. É a certeza que você está servindo a um Deus vivo e poderoso e verdadeiro. E que no final da tua vida valeu a pena. Tudo que você passou por amar a esse Jesus. Então faça valer a pena. Que a sua vida com Deus não seja um fardo. Que a sua vida com Deus não seja um sacrifício terrível. Que você não esteja desfrutando. É um sacrifício agradável. É uma caminhada que vale a pena. Como diria Paulo, é uma briga boa. É o bom combate. Pastor, será que nós podemos orar? As pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Pode orar. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo. Quero te louvar pela essa oportunidade de aqui falarmos a respeito do Evangelho, a respeito das coisas relacionadas ao teu nome, Pai. Amém, Senhor. Deus, nos submetemos à tua vontade, assim como o pastor disse, te servir não é um fardo, não é um peso, é um prazer, uma alegria. Aleluia. Servir aquele que se entregou por nós na cruz é um prazer inestimável. Deus, alcança essas pessoas que estão assistindo,
aquele que está fraco, triste, desanimado, perdido, sem direção. Alcança mesmo. Que eles possam ser alcançados por tua graça, agora pelo teu amor. Abraço. Que o teu Espírito Santo abrace essas pessoas Sim, carentes, Senhor. que precisam do teu amor neste momento. Amém, Senhor. Ó Deus, nós clamamos e suplicamos por tua misericórdia, pelo teu amor infinito. Então alcança, Senhor, essas vidas, as nossas casas, as nossas famílias e nos guarda. Em nome de Jesus. Em todo o tempo, de todo ataque do maligno. Amém, Ó Deus, e que possamos sempre confiar no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha eterna. Amém. E estaremos sempre firmes contigo. Sim, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por acompanhar-nos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, compartilhe essa mensagem. Muito obrigado, pastor Rafael. Prazer foi meu, que Deus obrigado. abençoe muito a sua vida, seu ministério, Amém. sua família, seus filhos, a Pititiquinha, né, a Rapa do Tacho. Como é o nome dela? Helena. Helena. Ela é uma graça. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.